Paz do Senhor, meus amados irmãos e irmãs, glória a Deus por mais um dia de vitória, mais um dia de bênção que o Senhor nos dará. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Quero compartilhar a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Nesse dia, em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 16, que diz assim a Escritura Sagrada. Glória a Deus. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. Glória a Deus. Glória a Deus. No capítulo 16 de Atos, Paulo ele tem uma visão, glória a Deus, que se apresenta dele um varão, e dizendo: Paulo, passa a Macedônia e nos ajuda. Glória a Deus. Paulo agora ele vai para a Macedônia, e quando ele chega na Macedônia, diz a Escritura Sagrada que ele, no seu versículo de número 16, né? Atos 16, 16, que ele, indo à oração, diz que agora sai uma jovem, glória a Deus, que tinha um espírito de adivinhação. E por dias, essa jovem dizia, né? Olha só como que o adversário é. A Escritura Sagrada diz que o adversário, se for possível, ele se transfigura em anjo de luz para tentar enganar teus escolhidos. Mas Paulo, glória a Deus, teve um discernimento espiritual, teve um discernimento dos céus, teve um discernimento de Deus. Ele entendeu, aleluia, louvado seja Deus, que aquele espírito que estava falando na boca daquela mulher não era o espírito de Deus, era o espírito do engano, a qual ele, louvado seja Deus, segundo a Escritura Sagrada, diz que ele fica perturbado. Louvado seja Deus, passa dias aquela mulher falando que esse homem que vos anuncia o Evangelho são servos de Deus Altíssimo. Ela não estava falando uma mentira, ela estava falando uma verdade. Eita glória! Só que, como eu disse, o adversário ele tenta de todas as maneiras me enganar e te enganar. E Paulo, virando para aquela moça, diz: em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu te digo, saia dela. Eita glória, olha o poder de Deus se manifestando. No mesmo instante, diz a Escritura Sagrada que aquele espírito maligno deixou aquela mulher. Olha, e ela começou a servir ao Senhor. Agora, porque Paulo e Silas, porque Paulo ele expulsa aquele demônio naquela mulher, os senhores daquela mulher que eram escravos, aquela mulher era escravo dos seus senhores terrenos e de Satanás. Por isso que a Escritura Sagrada diz que Deus, Jesus, ele veio para destruir, para quebrar, para desmontar, glória a Deus, para destruir todas as obras do diabo. Glória a Deus. E diz agora, porque Paulo e Silas, profetizando a palavra do Senhor, libertando aquela mulher da escravidão do diabo e do homem, são açoitados e são presos. Glória a Deus. Você pode acompanhar a Escritura Sagrada. Mas diz a Escritura Sagrada,
em Atos dos Apóstolos, no seu capítulo número 16, o versículo de número 25, Paulo e Silas estavam no cárcere interior. Pesquise o que é o cárcere interior. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Só uma palhinha aqui o que é o cárcere interior. Lá onde ninguém vê. Glória a Deus. Onde os outros presos estão em cima. E às vezes Paulo em cima, quem sabe, estava embaixo. Olha só o que acontecia. Deixa para você pesquisar. Glória a Deus. Mas diz a Escritura Sagrada, louvado seja o nome do Senhor para todo sempre, que eles, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Olha, açoitados, espancados, amarrados no tronco, glória a Deus, mas eles não perdiam a fiação com o céu. Eles oravam e cantavam hinos ao Senhor. Xalabadai mandaianamá. Glória a Deus. Quem sabe eles cantavam o hino. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor, que eu meu na ti. Eita glória, aleluia! Olha aí, diz a Escritura Sagrada, que por volta da meia-noite, Paulo e Silas, eles oravam, eles cantavam, eles adoravam o Senhor. E tinha uma multidão de presos que estavam ouvindo. Eita glória! Eu vejo aqui também uma permissão de Deus para que Paulo e Silas estejam lá naquele presídio, naquela penitenciária. Para que aqueles presos, aleluia, pudessem ouvir a palavra de Deus, pudessem ouvir o canto celestial. Eita glória! E diz que quando eles estavam orando, glória a Deus, o poder de Deus invade aquela prisão, aquela penitenciária. Glória a Deus. Aleluia! De a tal maneira que o céu, Deus ouve a oração de Paulo e Silas, ouve o louvor de Paulo e Silas. Irmãos, há um segredo espiritual no louvor. A Escritura Sagrada diz que quando Davi, glória a Deus, ele pegava, quando Davi, ele louvava o Senhor. Eita glória! Diz que quando Davi, ele entoava ao Senhor, glória a Deus, aleluia, o espírito maligno que estava na vida de Saul, glória a Deus, aleluia, saía, glória a Deus, saía de Saul, e Saul ficava normal. Eita glória! Agora Paulo e Silas está adorando a Deus, está louvando a Deus, e diz a Escritura Sagrada, glória a Deus, e de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Observe, eles estão louvando a Deus, eles estão adorando a Deus.
Diz agora que algo sobrenatural, espiritual do céu começa a acontecer na terra. Xalabadai mandai alabás. Diz agora que as prisões, as portas das prisões, elas se abrem. Glória a Deus. Um tão grande terremoto, um abalo naquele lugar foi tão forte, tão grande. Aleluia, louvado seja Deus, que todos puderam sentir aquele abalo. O abalo de Deus, ele é magnífico, é extraordinário. Glória a Deus, para te salvar, para me salvar, para te restaurar, para te fortalecer, meu irmão, minha irmã. Para te curar, meu irmão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. De uma tal maneira, glória a Deus, que aquele carcereiro ali, ele sabendo, glória a Deus, que se Paulo e Silas, algum daqueles presos tivesse fugido, ele morreria certamente. Ele tenta tirar a sua vida, ele tenta se suicidar. Meu irmão, irmã, não tire a sua vida. A sua vida é de Jesus. A sua vida pertence a Deus. Adore Ele na sua aflição. Adore Ele na dor. Adore Ele na alegria. Olha Paulo e Silas como é que estava. Olha Jesus no madeiro como estava. Glória a Deus. Olha Jesus adorando o Senhor. Jesus, sabendo que ele ia ser crucificado, martirizado na última ceia, ele canta um louvor celestial. Não sei se era o Salmo de número 21, não sei se era outro Salmo 23, algum outros salmos relatados, glória a Deus, mas eu digo uma coisa, glória ao nome do Senhor. Jesus, ele adorou, aleluia! Jesus adora. Jesus é Deus. E ele vai para o Getsemane. Glória a Deus. Aleluia. Se sacrificar por mim e por você, meu irmão, minha irmã. Adorando, louvando, bendizendo. Um sacrifício. Glória a Deus. Para a humanidade ser salva. Olha que sacrifício Paulo e Silas fez. E olha que o sacrifício muito maior Jesus fez por eles e por nós. Pela humanidade. Para que eu e você possa ser salvos. Possa ser restaurado. Não tire a sua vida. Quem sabe você está dentro de um quarto, não sei, com opressão, uma depressão. Eu quero te dizer, em nome de Jesus de Nazaré, levanta-te e anda. Xalabadai, mandai alabá. Levanta-te e anda, meu irmão, minha irmã, homem, mulher. Levanta-te e anda. Comece a adorar o Senhor na sua aflição. Paulo e Silas estavam lá no cárcere interior, sem luz, tudo apagado. Parecia que ninguém estava vendo nada. Mas os céus estavam atentos no que Paulo e Silas estavam falando, orando e louvando ao Senhor. Louve ao Senhor, meu irmão. Louve ao Senhor, minha irmã. Glória a Deus. Que as aflições do tempo presente não para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Depois dessa vida tem uma glória eterna. Para mim e para você. Fique com essa palavra em nome de Jesus. Pai, te louvo e te adoro, Senhor. Quero levantar as minhas mãos sobre a vida desse ser humano, esse homem e esta mulher. E dizer, Senhor, e te pedir, amado Deus, restaure, fortalece, Senhor, esse homem, esta mulher, esse meu irmão que está fraco na fé, que está abatido, Senhor. Fortalece e restaura, conforta, restaura suas forças, Senhor. Se tiver algum espírito maligno, Senhor, eu quero repreender no nome de Jesus de Nazaré, o nome que está acima de todos os nomes. Saia dessa pessoa em nome de Jesus. E essa pessoa venha ficar normal. Para a glória do nome do Eterno. E venha ter força para servir ao Senhor. Meu irmão, que Deus te abençoe e te guarde. Ore por mim. Ore por mim, ore pela minha casa. Me apresente em oração. Sou carente da oração dos irmãos. E se nós não nos vermos, glória a Deus, aqui na terra, nos veremos na eternidade com Cristo. Eita, glória a Deus. Louvado seja o nome
do Senhor. Deus te abençoe, te guarde, fortaleça.